Olá, amigos do Minutos de Argumentos, estamos de volta com mais um programa que debate os principais assuntos para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Durante esse ano trouxemos aqui várias temáticas, sobre vários assuntos, sobre eleições, sobre a participação dos movimentos sociais, sobre o trânsito. Debatemos vários assuntos e o de hoje é relacionado ao Poder Judiciário, a importância desse poder, como que ele se coloca aqui na nossa cidade, algumas questões relacionadas a essa esfera que garante a justiça no país e também alguns debates aqui, alguns apontamentos acerca de tudo isso. Mais uma vez, tudo bem, professor Cláudio? 100%. Tudo bem, professor Francis? Olá, Luan. Olá, Cláudio. Tudo bem? Então nós trazemos aqui praticamente um organograma desse Poder Judiciário no país, que é composto pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais de justiça nos seus estados. O professor Francis tem uma contribuição sobre isso, né, professor? Isso. Então vamos começar falando assim da função do Poder Judiciário no Brasil, que é garantir os direitos individuais, coletivos, sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e estados. Ou seja, aquilo que antigamente era no duelo e no braço, hoje é pela lei, Então, e para isso ele tem alguns órgãos que são o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, além dos tribunais regionais, federais e tribunais e juízes do trabalho, tribunais eleitorais, tribunais militares, que são os tribunais especiais, Sim. E os tribunais do Estado e Distrito Federal, no caso. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão máximo do judiciário. Equivalente à Corte Americana. É isso. A palavra final com relação a alguma interpretação sobre a Constituição é deles. O que eu tenho de informação aqui é que são 11 ministros. Esses ministros são indicados pelo presidente e nomeados por ele após aprovação pelo Senado. Então, são aqueles ministros que o presidente escolhe e o Senado tem que dar o aval, senão referendar. Então, daí já começa aí os conchavos, as combinações, para ter esse poder que é muito importante. Abaixo dele está o Supremo Tribunal Federal, que e a sua principal função é zelar pelo cumprimento da Constituição e dar palavra final. É composto por 33 ministros nomeados pelo Presidente da República, escolhidos numa uma lista tríplice elaborada pela Corte. Ou seja, não é o presidente quem indica, mas é ele quem nomeia. Tem que passar pelo aval desta Corte, Também o Senado é quem vai avalizar também, e o presidente é ele quem nomeia daí no caso, mas não é ele quem indica, Então, enquanto no Supremo Tribunal Federal é o presidente quem indica, no Superior Tribunal de Justiça não é o presidente quem indica, porém todos têm que ser nomeados pelo presidente. Interessante. São 33 ministros nomeados. E daí esses são os tribunais superiores, E daí tem outros tipos de tribunais, ou seja, tem a Justiça Federal Comum, que a função dela é julgar causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais sejam autoras, réis, assistentes, oponentes. Ou seja, onde esteja envolvida a União, tanto como ré, como autora ou participante de alguma causa, é a Justiça Federal quem vai atuar, É composto por juízes federais que atuam na primeira instância nos tribunais federais e segunda instância nos juizados especiais, que julgam causas de menor potencial ofensivo e pequeno valor econômico. Daí temos os juizados especiais, que é a Justiça de Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Justiça de Trabalho, eu acredito que todo mundo, um dia ou outro, já serviu de testemunho, ou já passou por algum, sempre tem. E a Justiça Eleitoral é aquela que a gente sabe, ali na época da eleição, ali, ela está muito atuante, E Justiça Militar tem a ver com os militares, é um juizado especial criado para julgar ações dos militares, coisa e tal. E daí o que é interessante é as justiças estaduais, que é essa justiça que está mais próxima da gente, ela é organizada pelo Estado, é competência do Estado essa organização. Nela existem os juizados especiais civis e criminais.
E também atuam nela os juízes de direito, né, na primeira instância, e os desembargadores nos tribunais de justiça de segunda instância. O interessante dessa função do desembargador, que o termo desembargador ele vem ainda lá do Brasil colônia. E a função dele era tirar os embargos realmente, ou seja, alguma documentação que precisava ir para Portugal, alguma coisa assim. Então, para não sofrer toda aquela burocracia do trâmite... Desburocratizar. Isto, praticamente. E hoje ainda tem mais ou menos assim. O cargo de desembargador, a função de desembargador, é uma função que ela é nomeada por... É como se fosse indicada. Mas tem certos requisitos que a pessoa tem que ter. E esses requisitos têm muito a ver com a questão ética e moral, né? Não sei como é medido isso, mas são esses os requisitos das pessoas que tem lá. E é o cargo desejado por todo o pessoal que faz parte do judiciário, né? Porque ali está a pessoa que está ali, ela tem um certo poder, uma certa autonomia. E é o caso de um guarapavano, né? O desembargador Dr. Fábio Reich Dalla Vecchia, né? Que assumiu agora recentemente. Mais um guarapuavano se destacando no judiciário, na magistratura. O corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador também Lauro Fabrício de Mello, ele nasceu em Guarapuava, tem a mulher dele é guarapuavana, e quando esteve na correição ele destacou essa situação de sair de Guarapuava e hoje está em Curitiba, mas também é um guarapuavano que está lá e que se destacou nesse caso. A história de Guarapuava registra muitos homens públicos que ocuparam funções importantíssimas, né? Seja no tempo que a capital era Rio de Janeiro, seja depois Brasília, né? Seja como ministros, senadores, deputados federais, né? Guarapuava tem uma longa história de homens públicos, né? Sim. E algo que é destacado também nesse organograma é o Conselho Nacional de Justiça, que vai destacar toda essa situação, que vai ter o presidente do STF como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o polêmico e também adorado por alguns, odiados por outros, o Joaquim Barbosa, né? Um capítulo à parte, né? Houve momentos que ele foi angelizado e agora está sendo demonizado, conforme os interesses, as circunstâncias, né? Embora parece que houve alguns indícios lá de envolvimentos da sua vida particular em questões imobiliárias, né? No exterior. E, de fato, existe um regimento de que os juízes, né, eles devem necessariamente ocupar apenas a sua função pública, no máximo a função de professor. Ele não pode ter qualquer outra função que isso poderia gerar um certo, como é que é o nome? Falta de decoro, né? E houve uma denúncia da Folha de São Paulo envolvendo o ministro Joaquim. Evidentemente que ele fez uma boa defesa, houve uma contra-argumentação, mas gerou uma mancha aí, né? Gerou um ruído. Quando você falava do STF, eu me lembrava de um trabalho da historiadora Emília Viotti, uma grande historiadora brasileira, que fez um livro sobre a história do STF. O STF começou na República Velha, em 1891, com a Constituição Republicana. E naquele tempo houve uma atuação bastante considerável, sendo depois quase que anulado no governo Vargas, né? Ali no Estado Novo, o STF foi, de certa forma, conivente, cúmplice com o autoritarismo, né? Durante os militares também o STF passou desapercebido, mas com a nova República, com um processo de redemocratização já nos anos 90, né, o STF volta a ocupar um papel de destaque, né, de grande destaque. Isso mesmo. Voltamos no próximo bloco com minutos de argumentos para a gente continuar falando sobre o Poder Judiciário brasileiro e alguns aspectos que são relacionados ao nosso dia a dia aqui na cidade. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera, pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. J
Avanço Imobiliária. Quebrou? Trincou? Descolou? Precisa reparar ou construir? Conheça a Faça Fácil, a solução rápida, prática e limpa para você mesmo realizar pequenos consertos em sua casa ou escritório. Faça Fácil, já vem pronta, não precisa adicionar água. Informe-se sobre nossos pontos de venda pelo fone 4236225532. Faça Fácil, é da Reses Massa. Voltamos com mais um bloco do Minutos de Argumentos, falando hoje sobre o Poder Judiciário. Lembrando que você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br. Mas é interessante um aspecto a ser pensado, que inclusive está na comarca aqui de Guarapuava, que é a presença das mulheres no magistrado, né, professor? É um fenômeno que nós chamamos de feminização do judiciário, né? Cada vez mais crescente a participação feminina, não só no judiciário, como em todas as profissões, mas no judiciário, destacadamente, né? Hoje, pelas últimas estatísticas que nós andamos acompanhando, no Brasil já gera em torno de 30% do magistrado do sexo feminino. Claro, em outros países, como a França, passa de 70%. Mas existem países que não têm mulheres no judiciário, né? Na magistratura, né? Guarapuava, em particular, há um número significativo de juízas. Eu me lembro, quando lecionava na Faculdade de Direito, ter orientado alguns trabalhos de alguns alunos na área de Sociologia Jurídica que analisavam esse fenômeno e das consequências disso no ato até do julgamento, né? As mulheres têm um senso de organização maior e do cumprimento da lei. Os homens são mais flexíveis, né? No sentido de interpretar possibilidades, né? As mulheres, por outro lado, também, em alguns trabalhos que eu andei lendo, né, são mais sensíveis às questões mais humanísticas, né? Seria uma forma de pensar diferente. Porque hoje o judiciário conta muito, Francis e Luan, com a questão da arbitragem, resolução de conflitos, né? Embora o número de processos no Brasil é sempre muito grande, diferentemente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a corte, que equivale ao nosso Supremo, chega a poucos processos para que eles possam julgar. Há muita filtragem, certo? E eu estava fazendo uma pesquisa também sobre o direito comparado entre Brasil e Estados Unidos. Qualquer cidadão americano, Luan, que cometeu algum delito, alguma infração, e que pode ser sancionado, ele pode escolher se vai ser julgado por um juiz comum, numa decisão de um juiz em especial, ou se vai para um tribunal, por um jurado, sabe? Por um colegiado de júri, né? Ele pode escolher, e você sabe que no Brasil isso não acontece, é mais na questão penal, na questão criminal, né? Lá não, qualquer ação, até mesmo civil, ele pode consultar a possibilidade de ser julgado por pessoas, sabe? É uma coisa bastante diferente. O judiciário norte-americano também, ele tem uma autonomia financeira. No nosso caso, não, né? Os juízes, o magistrado, via de regra, até mesmo os militares, às vezes fazem algumas pressões, né? Para conseguir reajuste salarial e assim por diante. Nos Estados Unidos, eles têm um alto grau de autonomia orçamentária. É bastante diferente. O magistrado norte-americano, ele é bastante independente. Está pouco atrelado à questão política, tá? Embora lá eles não se submetam a concurso público. Alguns juízes são eleitos. Como na Argentina agora, que foi aprovada a reforma judiciária. Por sufrágio, né? E aqui no nosso país, né, isso é uma coisa muito incomum. Sim, com certeza. E até o destaque para isso
está justamente nas próprias críticas, muitas vezes, a essa indicação por parte do presidente. Né? É o caso, por exemplo, ali de Curitiba, né? Você deve ter acompanhado, fez matérias a respeito do Tribunal de Contas, né? Sim. Você poderia falar? Essa questão até do Tribunal de Contas, que hoje a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça está investigando e pediu o afastamento do cargo e pode chegar ao julgamento do ex-presidente do Tribunal de Contas. Que é pai do agora que foi pai indicado. do conselheiro do Tribunal de Contas, o Fábio Camargo. O Cleiton Camargo, que é presidente do Tribunal de Contas, ele tem uma investigação já... Está afastado, né? Está afastado, uma investigação sobre venda de sentença em troca de favorecimento com o governo do Estado pelas votações na Assembleia, quando seu filho foi candidato ao Tribunal de Contas. Mas corre em segredo de justiça, né? Corre em segredo de Possivelmente. justiça. Existem possibilidades e existe essa investigação por parte do CNJ quanto à venda de sentenças, né? Num acordo com o governo do Estado, em que o governo do Estado conversaria com os deputados para eleger o Fábio Camargo e, em troca disso, poderia ter o acesso aos depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Mas isso está no processo de investigação, ele está na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, continua essa investigação sobre o Cleiton Camargo, ele chegou a ser afastado, e a pena que pode se chegar a ter é ele não conseguir a aposentadoria, porque ele pediu a aposentadoria e teve o pedido negado porque está sendo investigado, né? Então, tudo isso caminha para um rumo da investigação um pouco maior, porque tem-se aquela máxima e aquela discussão interna é que o judiciário ainda é um tanto obscuro quanto à sua transparência, né? Como é que fica, Luan, Francis, o grau de confiança da sociedade para com o judiciário nesse momento polêmico, né, do mensalão, né? Eu acho que o judiciário perdeu pontos valiosos ali, né? Se ele estava bem acima em termos de confiabilidade em relação ao executivo e ao legislativo, sem dúvida nenhuma, agora o prejuízo foi incalculável, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas acompanharam pela mídia, né, toda a questão que teve do que o Joaquim Barbosa foi atrás, correu. A mídia deu um aspecto grande, porque a votação do mensalão é algo que chama atenção, Sim, né? sim. E a ação penal 437 foi algo que esteve na mídia e está ainda agendando muito a pauta de vários jornalistas pelo país, né? Tanto que quando o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, votou o adiamento da votação dos embargos, foi algo que tomou a imprensa como a impunidade no ar, né? Porém, mas vai voltar a ser julgado, é claro que não no prazo que a população quer, porque a questão da justiça ela é morosa, ela tem as suas decisões, mas que com certeza, pelo que a mídia colocou, perdeu pontos. Eu tenho a impressão de que essa estratégia de apelação, de sempre apelar para uma instância superior, uma instância maior, ou pedir vistas, né, recursos das mais variadas espécies possível, conta com a cumplicidade da população, no sentido de que quanto mais tempo passa, a população também vai começando a se esquecer e vai criando aquela cultura de não se resolver as coisas, né? A população vai se acostumando daí e muda até a sua percepção. Ou seja, quando alguém comete um crime, hoje, se você consultar as pessoas da cidade sobre aquele crime, eles querem a condenação imediata. Mas se passar 3 ou 4 anos e o cidadão continua atuando na sua atividade profissional e você fazer uma outra pesquisa, a percepção da mesma sociedade muda, né? Ou seja, caminha na mesma direção essa morosidade dos julgamentos com a falta de memória da população. É uma coisa impressionante, né? Com certeza. A mídia também ela tem uma função muito importante nessa questão, né? de lembrar, ficar recuperando, então, né? Isso. Então, tem casos assim, que eles voltam à tona ou continuam ainda sendo investigados. Faz uma comoção. Por causa da mídia. Agora, se não tem a mídia, né, daí eu acho que muita coisa já estaria esquecida no Brasil. Né? Agora, tem um detalhe importante da mídia também que a gente podia analisar, é que muitas vezes a mídia se antecipa e solta coisas que ainda não foi julgado, né? E compromete a imagem de pessoas sem que isso tenha sido devidamente apurado, né? Porque pode haver que a pessoa, de repente, não
não teria realizado tal improbidade, tal delito, né? Mas a mídia se antecipa, né, como furo de reportagem, né, e coloca na lama nomes que depois podem ser absolvidos, né? E como é que fica isso aí depois, né? A recuperação da imagem. Eu me lembro do caso do Alceni Guerra, né? Teve um caso bastante impactante, né? Um ministro paranaense de Pato Branco, né? Que depois de tanto tempo ele foi absolvido. Sim, e acaba tendo a imagem comprometida mesmo. Até porque a maior parte das decisões cabem recursos e algumas decisões que chegam para a mídia são denúncias, muitas vezes, feitas ou pela Polícia Civil, ou pela Polícia Federal, ou até mesmo pelo próprio Ministério Público e, é claro, pela própria imprensa em si. Mas no próximo bloco nós voltamos debatendo a situação do Poder Judiciário e alguns aspectos aqui de Guarapuava. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera, pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Quebrou? Trincou? Descolou? Precisa reparar ou construir? Conheça a Faça Fácil. A solução rápida, prática e limpa para você mesmo realizar pequenos consertos em sua casa ou escritório. Faça Fácil. Já vem pronta. Não precisa adicionar água. Informe-se sobre nossos pontos de venda pelo fone 4236225532. Faça Fácil. É da Resismassa. Voltamos com o último bloco do Minutos de Argumentos, lembrando que esse vídeo que fala sobre o Poder Judiciário você pode acessar também no www.guarapuavatube.com.br. E hoje nós estamos comentando aqui algumas situações como o organograma da justiça no país, o Poder Judiciário, as suas funções e também como que ele próprio fiscaliza e é fiscalizado muitas vezes, né, professor? E veja que nós estamos emitindo opiniões, né? A gente não tem, assim, toda uma autoridade para se manifestar sobre o assunto, mas como nós somos cidadãos, estamos acompanhando, né, a crescente participação do judiciário. As pessoas falam mais do judiciário hoje, né? Antigamente não falavam, né? Isso. As pessoas falam com mais liberdade até, né? Porque o judiciário, de certa forma, ele se estendeu, né, para a opinião pública, né? As novelas contribuíram, os próprios meios de comunicação contribuíram. Eu queria... Pode falar. Não, mas e até as próprias manifestações de junho, quando ergueram bandeiras da PEC 37, por exemplo, que foram às ruas... Popularizou o debate. Popularizou o debate sobre a investigação no Ministério Público, para garantir o poder de investigação. Assunto de boteco. Assunto que foi muito debatido, né? Não foi? Porque quando a PEC 37 foi colocada, essa situação que foi chamada de PEC da impunidade, que resumiria a investigação do Ministério Público somente à Polícia Civil, se tornou vários debates, né? Muitas pessoas falaram da PEC 37 como que a PEC 37 retiraria toda a investigação do Ministério Público. Por outro lado, a Polícia Civil discordava, falava que não retiraria todo esse poder de investigação e só delegaria os poderes que a própria Polícia Civil já tem. Mas a PEC 37 foi rejeitada, né? Ela não chegou não foi aprovada. E houve uma comemoração por parte do país, do Ministério Público, que através da GAECO e aqui em Guarapuava nós tivemos situações como o caso da Operação Fantasma, como alguns outros casos
que levaram a prisões de pessoas na cidade, como foi o caso do ex-presidente da Câmara Municipal, Ademir Estrechar, e até investigações mesmo relacionadas ao dia a dia de candidatos a vereador, de candidatos a cargos públicos que estiveram dentro das investigações do Ministério Público. Hoje, a Secretaria Estadual de Segurança Pública faz até um rodízio de alguns policiais militares e policiais civis que estão cedidos à GAECO, inclusive aqui em Guarapuava, com o argumento de que precisa ter autonomia. Alguns criticam, outros veem com bons olhos, até porque é uma função que a pessoa vai ter de investigação, uma função até mais perigosa, muitas vezes, pela questão de que mexe com o poder, né? Mas o Ministério Público acaba fazendo investigações, lançando petições iniciais, denúncias fortíssimas e tem um papel que acaba sendo fundamental para regular essas situações, principalmente no que condiz ao poder público, né? E além do mais, são várias promotorias, né, que defendem promotoria civil, promotoria criminal, promotoria de proteção à saúde. Há quem diga que alguns promotores do Brasil se excedem no seu poder investigatório, gerando até um certo mal-estar com outros poderes, no caso o poder legislativo, até mesmo o poder executivo, né? Por isso que o poder executivo e o poder legislativo via com bons olhos, né, a existência da PEC 37. Né? De qualquer forma, o Ministério Público hoje conta com a simpatia da população e da opinião pública, por uma atuação bastante eficiente em vários momentos do Brasil. Guarapuava é um exemplo vivo disso. Se não houvesse, né, o Ministério Público de Guarapuava, muitas coisas não teriam sido investigadas e muitos homens públicos não teriam sido punidos. Há quem diga ainda, Luan, que aquele processo não acabou ainda, que muitas pessoas ainda estão sendo investigadas e é possível que haja desdobramentos, né? É o que se comenta aqui, comenta ali. Então, de fato, hoje o Ministério Público tem uma grande acolhida da opinião pública. Claro que a mídia contribuiu também, né? Favorecendo pautas e etc. e tal. De qualquer maneira, em Guarapuava existem exemplos concretos da atuação de promotores, né? Eu vou citar aqui o exemplo de um amigo, promotor, professor, William Gil, que em vários momentos, né, ele esteve atuando junto ao poder público municipal, exigindo o cumprimento da legislação. Não só com recomendação administrativa, não só com processo administrativo, mas com diligência. Questionamentos a próprio concurso público, né, da prefeitura, alguns anos atrás. Exatamente. Eu acredito também, Cláudio, que a manifestação, digamos, a atuação do Ministério Público, ele mudou a cara da Câmara de Vereadores aqui de Guarapuava. Exatamente. Tá? Se não tivesse vindo à tona todos esses problemas que existiam, ainda estaríamos... continuariam. Tá? Agora, houve uma reformulação nos vereadores, né, que estão lá, apesar de não se ver muita atitude assim, mas não tem mais aquelas... a gente não vê mais boatos imorais. Não é algo explícito, né? Não é algo explícito que nem acontecia no passado, funcionários fantasmas. Era a luz do sol. Né? Não, era ali sempre... A gente sempre se deparava com alguém que poderia estar envolvido em alguma coisa, com funcionário fantasma, peculato. Então era meio que... já natural acontecia isso. Eu acredito que vem acontecendo na política desde que se tornou democracia. Então, para você ter uma ideia, o próprio povo está acostumado com isso. Eu acredito o seguinte, apesar da eficiência do Ministério Público, ainda existe um câncer no judiciário, né? A morosidade, né? Com certeza. Isso aí eu não sei de que maneira isso pode ser resolvido, né? A falta de, talvez, profissionais, não é verdade? Tem comarcas que não tem juiz. Sim. E até algo que a gente pode destacar é o papel preponderante de algumas instituições, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, no quesito a reivindicações de melhorias, né? Como é o caso de distribuir melhor os juízes pelo país. Porque o interessante de algumas discussões que se tem por alguns sites também ligados que falam sobre justiça é a concentração dos juízes nas capitais.
Certo. Sabe? Concentração de juízes como assessores de desembargadores, juízes que preferem trabalhar em grandes centros como Curitiba, Florianópolis, que trabalha perto do Tribunal Regional Federal no Rio Grande do Sul. Então, esse juiz acaba se concentrando e gera uma falta, por exemplo, a algumas varas aqui de Guarapuava, digamos, ou do próprio interior. Né? Eu estava lendo a questão do direito comparado, quando eu comentava no início do programa, que nos Estados Unidos os juízes têm uma idade bem avançada e só se transformam juízes por sua larga e extensa experiência. O que no Brasil é um processo inverso. Os juízes no Brasil são muito jovens, não vou dizer precoce, bastante estudiosos, né, que dominam a legislação, mas o quesito experiência, em alguns casos, faz a diferença na tratativa do julgamento, né? Porque com experiência você tem melhores possibilidades de fazer um julgamento correto, de que às vezes não seguir plenamente apenas o texto legal, né? Com certeza. Outra situação que podemos debater aqui é a situação do nosso novo fórum, né? Um investimento de mais de 40 milhões que nós temos ali nas proximidades do Parque Lacerda Werneck e que novamente, que a obra todo mundo, a Guarapuava toda já sabe do atraso dessa obra, né? Principalmente do que vai Você fez uma matéria esses dias, qual que é o motivo do atraso? Então, o motivo do atraso é que alguns reparos nessa obra tiveram que ser refeitos. Teve alguns problemas com a construtora também, mas na última visita do Corregedor-Geral da Justiça, nós tivemos o fórum prometido novamente para dezembro. Algo que já foi prometido no passado. Né? Muito bem. Mas finalizamos o nosso debate sobre o judiciário, mais uma vez convidando você a acessar o www.guarapuavatube.com.br e acesse todos os vídeos do Minutos de Argumentos. Voltamos com o próximo programa debatendo mais ações da nossa cidade.